Nosso primeiro assunto é a varíola dos macacos, ou a monkeypox, como muita gente já chama, né? E ela voltou a chamar a atenção, não só do Brasil, mas do mundo. É uma doença causada por um vírus e transmitida principalmente por pessoas infectadas ou objetos contaminados. Os principais sintomas são lesões na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Para falarmos mais sobre esse assunto, hoje eu recebo o infectologista Dr. Halcion Teixeira. Seja bem-vindo. Muito obrigada por Obrigado. estar aqui com a gente. Uma Prazer. alegria te receber, Eu que viu? agradeço. Vamos sentar aqui? Vamos. Tentar entender essa monkeypox, Monkeypox, varíola né? dos macacos. É, voltando. Voltou, mas a incidência já é grande? O que acontece é que, assim, é um novo vírus, se a gente for parar para ver, porque era uma doença antiga que causava alguns casos só na África e que em 2022 uma variante conseguiu ter uma característica de transmitir mais e aí se espalhou, né? E esses vírus eles têm se espalhado porque a gente deixou, né, há muito tempo de vacinar para a varíola, porque eles são todos primos da varíola. A gente conseguiu, a medicina, graças às vacinas, controlar a vacina mundialmente, tanto é que não se fala mais nisso, mas os vírus que são primos começaram a ressurgir. Em 2022 veio essa nova leva com uma nova variante e isso foi diminuindo. A gente ainda tem um ou outro caso aqui no Brasil, né, dessa variante que conseguiu sair da África. Porém, desde o ano passado, tem um novo subtipo, então o vírus mutou de novo. Isso a gente consegue entender um pouco mais agora, depois da Covid. Uma nova mutação e começou a ter um aumento do número de casos na República Democrática do Congo, num país da África, e isso começou a aumentar de uma forma que chamava a atenção. E aí veio esse alerta agora recentemente, porque para que todo o mundo se prepare, mas também para mirar esforços na região da África para tentar conter, porque é uma nova variante potencialmente mais grave que tem se transmitido de forma mais rápida do que a gente esperava. Infelizmente, né, parece que a gente vai ter que começar a lidar aí com esses novos vírus, com essas doenças oportunistas. E aí a gente precisa estar atento no sentido de, obviamente, continuar com todas as medidas que a gente aprendeu, infelizmente, na pandemia, né, que é da higiene, lavar as mãos, mas mais o que a gente pode fazer, doutor? Nesse momento é reforçar a vigilância. Então, qual é o alerta principal, né, para tanto o país quanto o estado e o município, estão todos reforçando o alerta epidemiológico, alerta dos casos. Se uma pessoa tiver com um caso suspeito, ela deve procurar um serviço de saúde para a gente saber se realmente isso é ou não. E a partir daí também a gente começar a tentar fazer esse bloqueio. E as pessoas que estão doentes, claro, a gente tem que dar apoio e suporte, porque enquanto a pessoa tiver as lesões de pele que você comentou, que são os sintomas que ela desenvolve, ela pode transmitir se ficar perto de alguém, se alguém entrar em contato com as lesões. Então, enquanto as lesões ficarem totalmente cicatrizadas, aquela pessoa não pode voltar para o convívio social. E as lesões são como essas que eu tô vendo, elas têm pus? Essas lesões são meio que como se fossem grandes espinhas, né? Como a gente está vendo aí nessa Parece picada de imagem. formiga, né? Parece às vezes picada de formiga e elas começam desse jeito, formam aí o que a gente chama de uma pápula, uma pústula que é cheia de pus e às vezes podem começar depois a formar um pouco de necrose, ficar meio preta e pode se confluir se for casos graves. Podem ser poucas lesões ou podem ser nas formas graves, lesões disseminadas e aí por todo o corpo. Quando você diz poucas lesões, aqui eu olhando, eu acho muito. Não, aí a gente tem. Poucas você diz assim, às vezes a pessoa ter 3 lesõezinhas, 2, isso já pode ser varíola? Isso foi o que a gente aprendeu também em 2022. Até 2022 a gente considerava, né, a mpox, a monkeypox, a varíola do macaco como uma doença com muitas lesões. Mas em 2022 a gente teve pessoas que tiveram apenas uma lesão e a partir daí a gente passa a modificar, né, o diagnóstico e fala, se você tiver um quadro compatível, uma exposição, um contato próximo e uma lesão que seja aí, compatível com mpox, isso pode ser. Então, hoje uma lesão já pode ser mpox. Bom, contato com alguém que está com a mpox. Isso, ou que realmente esteja com as lesões, ou como a gente viu também em 2022, um contato às vezes 2 dias antes, mais ou menos, da pessoa
aparecer as lesões, o vírus está circulando, né? A gente tem, o vírus não fica parado na pele, ele primeiro meio que passeia pelo corpo para depois vir as lesões de pele. Tanto que a pessoa começa com febre, mal-estar, os gânglios aumentam. Então, às vezes, nesse período, a pessoa, se entrar em contato muito próximo, pode ter a doença, mas o mais comum mesmo é o contato direto com as lesões, que é onde tem mais quantidade de vírus. Como é que essa doença evolui? Ela vai para onde? Se diz no corpo, Sim. ela vai... Ela significa, ela pode levar a óbito? Infelizmente, sim, nós tivemos, inclusive aqui no Instituto Emílio Ribas, que eu trabalho, nós tivemos 2 óbitos relacionados a pessoas que tinham problema de imunidade, que tiveram formas muito graves e que morreram porque o vírus pode acometer todos os órgãos. O que a gente está vendo na pele pode acontecer no fígado, no rim, em diversos órgãos, né? E isso faz com que os órgãos parem de funcionar de tanta inflamação e infecção que tem. Mas, via de regra, a pessoa tem as lesões de pele, elas evoluem, vão ficando meio que como se fosse uma espinha mesmo, na hora que você está cicatrizando, tá? Só que a cicatrização é mais lenta, elas são mais profundas e às vezes demora 2 a 3 semanas para toda a pele voltar ao normal. Essa é uma das grandes dificuldades, às vezes, da gente orientar e conseguir que as pessoas realmente, né, tem que parar trabalho, parar estudo e ficar isolado, né, sem um convívio social, para que evite essa transmissão. Essas lesões necessariamente vêm acompanhadas de febre, de dor no corpo? Geralmente sim, e essa febre, dor no corpo, mal-estar, elas começam geralmente antes, mais ou menos uns 3, 4 dias antes, tá? Das lesões, e aí depois vem as lesões, porque é aquele momento que é a dificuldade das doenças infecciosas, por isso que muita gente às vezes pergunta, mas e aí? Porque a gente sempre fala, né? Todas as doenças às vezes começam com a bendita febre, a dor no corpo, o mal-estar. A gente teve isso na Covid, teve com dengue agora recentemente, e se mistura muito com as outras doenças Difícil infecciosas. fazer o diagnóstico, né? Até porque as pessoas elas tendem a minimizar muito uma possível consequência ruim e ela acaba tratando disso tudo em casa, quer dizer, nem vai checar para ver que vírus que a contaminou, né? Tô com febre, tô com dor no corpo, tô quietinha em casa, né? Assim. É isso mesmo. E por isso que é importante agora o reforço do alerta, como a gente tem feito aqui, para que se a pessoa teve esses sintomas inespecíficos, mas depois evoluiu, né, com uma lesão que aparentemente possa ser de mpox, que ela procure um serviço de saúde para ser avaliado. Existem vários diagnósticos diferenciais, né, principalmente o herpes zoster, que é um vírus herpes, né, que é o vírus da catapora. Somente no idoso pode dar aquelas lesões, que são bolhas d'água também, os herpes simples que também pode dar, então as pessoas nesse momento até podem ficar assustadas achando que pode ser, mas tem as outras doenças comuns que já acontecem. Mas é importante que elas vão para tirar dúvidas sem ter esse medo ou esse preconceito, que é tanto importante para a pessoa fazer o diagnóstico, quanto do ponto de vista epidemiológico, né? Perfeito. Em relação à vacina, eu acho que a grande maioria talvez já tenha se vacinado, muitos se vacinaram na infância, precisa fazer o reforço dessa vacina? Isso é interessante. A nova geração, quem tem menos de 50 anos, não tem vacina, porque é de varíola, que é a vacina possível que protege, que faz uma reação cruzada. Porque como a gente controlou e a varíola foi erradicada do mundo, né, a gente deixou de vacinar, porque isso não tinha mais sentido do ponto de vista de proteção. Então, quem tem menos de 50 anos geralmente não tem vacina, né? Se você olhar no braço, né, quem tem mais de 50 deve ter 2 marquinhas, uma de tuberculose, Eu tenho essa as daí, duas aqui, essa daqui é de essa é de tuberculose, tuberculose, BCG, Tá, é a cadê? BCG. Vocês estão vendo aqui? Vem aqui só para o pessoal ver. É, Essa daqui do carimbinho, do né? carimbinho, que Quem fica uma tem marca aqui, maior, tem bastante desse lado reação. aqui eu tenho também. Ah, tá tem essa aqui. daí, ó. Essa aqui. Então você estava, acho que Onde? está aqui, ó. Tá aqui. Isso. Você foi vacinada para varíola. Eu tenho a vacina de varíola. Isso. Pronto, já contou a minha Já idade. co- Tem 54. Eu sempre falo Entregando. aqui para a turma, não tem problema. Eu tenho muita alegria desses 54 anos. É ótimo. É, E essa mas população então, mais nova não mais tomou. nova não E tomou. nós, como a varíola deixou de ser importante, também parou a fabricação da vacina, Então né? a gente não tem mais essa vacina.
A gente não tem mais em grande quantidade, existem uma pouca quantidade de uma nova vacina, mas que era muito pouco produzida, porque ela era até mais pensada como proteção para arma biológica, para soldados que vão para a guerra e que possivelmente poderia ter uma guerra biológica, então ou para quem trabalha em laboratório com esses vírus que são mais agressivos e que deveriam tomar vacina. Então hoje essa alerta do OMS, inclusive, é para que as empresas e outras, né, se interessem em começar a produzir a vacina para que a gente tente conter o surto lá ou outros surtos que apareçam ao redor do mundo. Existe algum risco da Mpox virar uma pandemia, como a gente viveu ainda há pouco? Essa é sempre a principal, né, não é nem dúvida, mas é o principal receio que as pessoas estão tendo, né, e que está mais perguntando. Se a gente for ver o conceito de pandemia, é ter uma doença em todos os continentes ao mesmo tempo. Então, em princípio, isso existe, a possibilidade é alta disso acontecer. Mas talvez não se chame de pandemia ou isso não aconteça em larga escala, é quase uma certeza, porque a maneira de transmissão do vírus é diferente, né? A Covid, ela transmitia pelo ar, né? Então, se eu ficasse próximo de alguém, a chance era quase 100%, né, de eu me contaminar se eu ficasse próximo de alguém com Covid. Na Mpox, não, eu preciso, apesar de existir uma possibilidade muito remota da transmissão aérea, que a gente chama, a principal é por contato. Então, assim, a forma de transmissão é mais difícil e de pessoa a pessoa. Então, a chance de a gente ter tantos casos ou uma doença tão disseminada como foi na Covid é menor. Bom, de toda forma, pensando em Brasil, que é um povo caloroso, porque a gente cumprimenta, dá 2 beijinhos, em alguns lugares 3, outros 4, dá abraço, É verdade. o risco aumenta. Seria o caso da gente começar já, antes que coisas ruins aconteçam, a ter um cumprimento um pouco mais distante? Acho que agora, nesse momento, ainda não. A doença ainda nem chegou, a gente não tem os relatos dessa nova variante aqui no Brasil. A gente está com a variante antiga ainda com muito poucos casos. O alerta epidemiológico está acontecendo. Se o cenário mudar, acho que daí a gente tem que repensar nesse modelo que a gente vive, né? De a gente se cumprimentar, de estar muito próximo. Mas aí virão outros alertas para a gente dizer. Nesse momento ainda é precoce, mas fica esse alerta. Realmente a gente gosta de estar junto, abraçar e é um risco da transmissão. Doenças infecciosas, doenças contagiosas, a gente está falando da monkeypox, a varíola dos macacos, mas você pode também perguntar sobre a sua preocupação. Porque no Brasil a gente tem algumas regiões que ficam mais preocupadas com outras doenças, né? Com certeza. Tem alguma vacina que as pessoas estão esquecendo de tomar ou que deveríamos ter um foco mais importante assim para alguma doença especificamente, pensando nessas regiões do Brasil? Hoje a gente tem, né, uma vacina que está muito aquém do que a gente gostaria e que era algo que o Brasil fazia muito bem, que é a vacina da gripe, né? Infelizmente, a gente vacinava super bem aos grupos de risco prioritários, que a gente chama, mas nos últimos anos a gente tem diminuído, né? Talvez a gente não esteja lembrando, né, que gripe pode ser grave, gripe também pode ter casos fatais e que tem uma vacina disponível Você gratuita. está falando no caso da influenza. Influenza. Vou né? pedir até para mudar aí o GC. Atenção, operador de GC, tirar esse que está aí. Vamos colocar agora assim, influenza. Vamos falar um pouquinho de influenza. Até porque, infelizmente, no final de semana, todo mundo ficou muito abalado com a morte do Silvio Santos. Foi uma pena, né? Nosso grande mestre, nosso grande apresentador. E aí, parece que o começo de toda a história foi uma gripe. Uma gripe, uma influenza, que é o nome que a gente dá, que dá gripe. E o que a gente sabe pelos boletins foi uma morte por complicação da gripe, né? A pneumonia, né, é uma complicação da gripe. Então, a gripe por si só, o vírus da gripe pode realmente, além daquele resfriado que a gente conhece, que a gente chama, né, que é nariz correndo, tosse, tudo isso são às vezes os resfriados. A gripe mesmo pode ser mais grave, com febre alta, ela por si só pode descer até os pulmões,
ou passado aquele período do vírus em si, pode vir as complicações bacterianas, como foi o caso do Silvio Santos, né? O que é uma grande pena, né? É uma perda irreparável. Agora, o doutor estava falando que muita gente não tomou essa vacina, que está muito aquém do que deveria estar sendo feito, não é nem do esperado. Era o mínimo de cuidado que cada um tem que ter consigo. Isso devido às pessoas não irem ao posto de saúde tomar vacina. Eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco, porque confundiu, né? A gente ficou muito focado, às vezes, na Covid e as pessoas esqueceram um pouco da importância da influenza. A gente falou muito da Covid, da vacina, né? Da Covid. Tem uma vacina nova também, que está com pouca procura, que é uma vacina um pouco mais atualizada nesse momento. E junto veio da influenza. Então, a gente tem as metas que a gente tem de vacinar acima de 90%, a gente não tem chegado a 50%, 60%, principalmente até dos grupos prioritários. E aí, o Ministério, para não perder as vacinas, até abriu para qualquer pessoa que vá a um posto de saúde, pode se vacinar. Mas existem aquelas pessoas com maior risco, né? Os idosos, quem tem alguma comorbidade, que a gente fala, problema no coração, diabetes, isso aí pode ter a gripe grave. Então, também seria muito importante a gente reforçar que ainda hoje você pode se vacinar. Hoje, gente, hoje, é questão de assim, acabou o programa, posto de saúde, deve ter um perto da sua casa, porque tem vários, e tem vacina e é disponível para todo mundo. Você disse que tem uma vacina um pouco mais moderna, quando você começou falando sobre o nosso foco, que de repente ficou um pouco mais a Covid. A Covid, sim. Qual é a vacina mais moderna que Chama monovalente, a vacina para Covid monovalente XBB. Ela pegou essa variante Ômicron que está circulando mais entre a gente e eles atualizaram. Então, ela é um pouco melhor ainda do que a que a gente tomou até então. Então, as vacinas, elas vão se atualizando, elas vão se modernizando também. E essa vacina Chegou em maio aqui no Brasil. ela está disponível no posto de saúde, na rede pública? Também disponível gratuitamente. Tá? Todo mundo? Para todo mundo, existe uma regra de quem toma mais rápido, de quem não toma. Né? Por exemplo, idosos é de 6 em 6 meses. Né? Então, isso foi... a gente falou tanto, mas confundiu um pouco o calendário. O calendário vacinal ficou meio confuso. Então, idosos têm que se vacinar a cada 6 meses para a Covid nesse momento. A gente agora voltou a ter um aumento do número de casos de Covid, que estava mais calmo. Então, os vírus respiratórios, eles circulam com maior força. Nós estamos ainda, apesar do calor que está fazendo aqui na nossa região, mas nós estamos no inverno, com tempo muito seco, e isso faz com que os vírus consigam se propagar mais facilmente. Com muita frequência, doutor, eu acho que quem está em casa também talvez esteja ouvindo, eu ouço de pessoas à minha volta assim, eu já tomei 4 doses da vacina de Covid, eu não vou tomar mais. Eu não tomo nenhuma mais. Muita gente está falando isso. Sim. Muita gente tem medo ainda dessa vacina. Sim. Muita gente realmente fez uma relação de algumas perdas, inclusive com a vacina. Sim. Eu queria que você tentasse explicar para a gente o que é de fato verdade, o que a gente precisa fazer em relação a essa vacina. Primeiro, por que a gente tem que se vacinar tanto para a Covid quanto para a influenza? Por que é diferente de febre amarela, que eu tomo 1 ou 2 doses na vida, hoje estou considerado imune para o resto da vida? Porque essas vacinas, elas conseguem induzir uma resposta imune transitória. Então, a vacina da gripe, ela vai chegar a 6, 8 meses de proteção, que é aquele período de inverno de maior risco de transmissão. A da Covid também é mais ou menos igual, ela é 6 meses de proteção. Né? Depois disso, os anticorpos eles vão diminuindo, a proteção nossa vai sendo diminuída. Por isso tem que ficar fazendo reforço. E isso também desestimula, né? As pessoas falam, mas eu já tomei, por que eu tenho que tomar de novo? Né? E é diferente de todas as outras que a gente toma. Como falei, hepatite B, eu tomo 3 vacinas na vida e estou protegido o resto da vida. Mas, infelizmente, a da gripe e da Covid, nesse momento, não tem essa capacidade. A tecnologia não chegou neste tipo. E o que a gente fez foi vacinar muita gente ao mesmo tempo na Covid, né? As campanhas de vacinação, então, e aí começaram as correlações, né? Que em princípio não se configuraram a relação de causa e efeito, e assim, era igual a vacina da gripe. A pessoa ia lá, tomava a vacina da gripe, 2, 3 dias depois, ela pegava um resfriado, ela começava a escorrer o nariz, doía um pouco a garganta, se sentia mal, e era
batata, como se diz no interior, assim, foi a vacina que causou a doença. Botava a culpa na vacina, verdade. E não é. A vacina ela está protegendo contra a gripe. Existem inúmeros vírus respiratórios que causam resfriados e a pessoa não vai ficar imune contra todos. Então, com a Covid foi meio que igual. Casos continuaram acontecendo em relação a infartos, a casos neurológicos, cardiovasculares, e muito se fez a relação com a vacina, porque quando a gente toma vacina, isso marca, né? Você tem que ir lá, você toma uma injeção, aquilo marca na cabeça da gente. Perfeito. Vamos colocar as perguntas também, porque hoje eu estou perguntadeira, mas eu sei que de repente você mandou a sua pergunta e quer ouvir a resposta, né? Então eu vou pedir para a produção liberar aqui no nosso vídeo wall as perguntas, eles estão organizando, então já vem as perguntas. Ótimo. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar, vou te pedir mais 3 minutinhos para organizar isso, que é o seguinte: pensando que fizemos toda a caderneta bonitinha durante a nossa infância, os papais eram cuidadosos, as escolas faziam as campanhas, estamos agora adultos. Tomamos, 4 doses de Covid, a gente tomava da gripe, mas ano passado, ano retrasado, esqueceram. É mais ou menos, estou fazendo assim, ó, um mapa, né, da grande maioria. O que é que a gente precisa tomar mesmo, pensando numa população mais madura, que é a grande maioria que está assistindo ao programa. Eu volto já e aí você responde, tá bom? Vamos lá, de volta com o Dr. Halcyon. A gente está aprendendo sobre as doenças infecciosas. A gente começou falando sobre esse casaquinho tá uma benção, né, gente? Ele vai, cai, volta. Eu vou deixar, ele porque aqui tá friozinho. Não tá friozinho aqui? E aí a gente começou falando da varíola dos macacos, da monkeypox, mas eu achei melhor abrir esse leque, porque a gente sabe que existem muitas outras doenças e existe aí uma falta de atenção, não vou nem falar que é uma negligência nossa, mas uma falta de atenção quanto ao calendário de vacinação. E a gente precisa ficar atento a tudo isso, tá? Antes de partir para as perguntas, eu queria só relembrar. Eu deixei uma pergunta no ar. Quais são as vacinas que muita gente não tomou e que precisa tomar rápido? Principalmente no adulto, é o reforço do tétano, né? Então, a dupla adulta, ou por algumas situações especiais, tem a coqueluche junto, que também está voltando, está em aumento nesse momento. A gente tem febre amarela, que continua acontecendo. Hoje o Brasil inteiro virou uma área de risco. Vacina da hepatite B também, que protege para o resto da vida, a gente nunca mais vai ter essa possibilidade. E quando ficar mais por idoso, existem aí algumas vacinas especiais. Vacina para pneumonia, vacina por herpes zoster, aí depende de caso a caso, e existem algumas vacinas dessas especiais que são distribuídas até pelo SUS. Maravilha. A Cleci Fuente pergunta: boa tarde, Claudinha e doutor. A vacina da herpes zoster pode nos proteger contra a monkeypox? Sou a Cleida Villalpina. Beijos. Muito bom. Essa é uma dúvida que bastante gente pergunta, né? Porque as lesões às vezes são semelhantes, porque causam aquelas bolinhas d'água, mas a resposta é não, né? As vacinas elas são meio que direcionadas, e a vacina do herpes zoster ela vai proteger a herpes zoster. A vacina do monkeypox é uma vacina diferente, de vacínia, que é outro tipo de vírus. Tá joia. Maria Júlia, já tive a doença no passado, posso ter a infecção novamente? Também essa dúvida tem surgido. Em princípio, parece que tem uma imunidade permanente. A gente está falando aqui da monkeypox? Foi monkeypox, tem uma imunidade permanente. Se for o herpes zoster, que é um outro tipo, que é o vírus da catapora que fica dormindo no nosso corpo, né? Ele às vezes até pode fazer mais de uma vez. Por isso que é importante daí discutir a vacinação. Tá joia. Aqui, Alessandra. Boa tarde, tenho 54 anos e não tenho a marquinha no braço. Quem tomou fica a marca? Isso geralmente fica, mas se você tem e não ficou, provavelmente você foi vacinado e não quer dizer que a vacina não pegou, entre aspas, tá? Pode ser que não forme a marca em todo mundo. Tá joia, Alessandra. Obrigada pela pergunta. Gustavo Silva. Boa tarde, tomei a vacina da dengue em junho. Tive corpo vermelho, febre, enjoo. Disseram-me que são sintomas previsíveis da vacina. Tenho que tomar a segunda dose. Será que agora terei menos sintomas, já que estou imunizado parcialmente? Muito bem, Gustavo. Essa é dúvida também importante dessa vacina nova que chegou para a dengue, que causou um pouco também de confusão nos sintomas. Essa vacina nova para a dengue é o vírus vivo meio que adormecido, né, que a gente chama atenuado. E ele pode sim fazer, principalmente a partir da segunda semana, viu, Gustavo? Ela pode fazer
febre, dor no corpo, um pouco de vermelhidão. Isso é a reação esperada da vacina, que algumas pessoas vão ter mais esse tipo de reação. A segunda dose costuma ter menos efeitos pós-vacina, então pode tomar com segurança. Fiquei com dúvida. A gente tem 2 tipos diferentes de vacina da dengue? A gente tinha uma vacina mais antiga, tá, chamada Dengvaxia, e que depois ela veio, tinha necessidade de você ter dengue para tomar ela. Então, ela meio que não está sendo muito tomada atualmente. E veio uma vacina nova, né, da empresa Takeda, chamada Kedenga, que é essa que os adolescentes estão tomando. E essa que são 2 doses, é um pouco mais segura lá. Porque dengue, o problema é que são 4 vírus que podem dar a mesma doença. Então, a vacina tem que agir para os 4. E essa vacina que foi feita agora recentemente é um vírus adormecido. Por isso que ele pode dar sintomas parecidos com dengue. Então, a gente tem uma nova vacina atualmente que novamente está voltando um pouco para o mercado privado, mas os adolescentes estão contemplados no Ministério da Saúde de 10 a 14 anos. Perfeito. E quem não vai tomar através do SUS deve, se puder, tomar essa vacina na rede pública? Seria recomendado, se não tiver nenhuma contraindicação, porque é uma vacina que se mostrou segura e, infelizmente, para o ano que vem, a gente deve continuar com uma grande quantidade de casos de dengue em todo o Brasil. É a Kedengue. A Kedenga. A gente pode tomar no mesmo dia uma Kedengue, uma de influenza? Podemos fazer um mix de vacina, sim, no mesmo dia, tá? Se tiver alguma delas que é de vírus vivo, como a gente falou, a da dengue, da febre amarela, aí as próximas vão ficar para 30 dias. Mas se a pessoa foi hoje, acabou de tomar a da gripe de manhã e a da Covid vai chegar na quarta, pode voltar no posto na quarta-feira para tomar, que não tem problema. São vacinas que só de conteúdo proteico e que não tem problema tomar tão próximo. Tá joia. Andréa Nicolai, boa tarde. Tive herpes zoster em uma das pernas. Doeu muitas bolhas e coçava. Senti muitas dores, como se fosse coluna. Cheguei a ir ao ortopedista antes de descobrir o que realmente era. Pode voltar? Tenho herpes normal com frequência. Tentei tomar vacina, mas não consigo devido à idade. Tenho 48 anos e me informaram só a partir dos 60 anos. O que poderia fazer? Obrigada. Andréia, é importante realmente sua pergunta, gera dúvida. O herpes zoster é desse jeito que você você relatou todos os sintomas e você teve ainda num lugar que não causa tanta complicação, que a gente tem no rosto, então é uma doença que pode ser muito ruim. Ela não costuma, mas pode voltar às vezes até uma segunda vez e mesmo você tendo 48 anos, é possível discutir sim a vacinação, mas para isso talvez precisasse de uma consulta para ver o seu caso. Mas menos que 60 anos pode se vacinar, somente se tiver alguma imunossupressão. A partir dos 50 anos, não seria? Porque 50 anos, 50. eu tomei, inclusive, a minha segunda dose na semana passada. Chata. Dói também. Dói. Mal-estar. Dá mal-estar, você fica doente 2 dias, mas eu trabalhei normal, vocês nem perceberam. Mas é chata. É chata. Ô vacinazinha chata. E cara, essa cara. Então ela dói no corpo e ela dói no bolso também, né? Penso que você está super protegido. Sim, super protegido, mas infelizmente não é a realidade brasileira, vou ser bem sincera. Sim. Eu e meu marido tomamos juntos, né, obviamente, e aí a gente gasta uma grana, porque é caro, não é barato não. É caro. Não é acessível, eu diria, viu? Não é para grande maioria não. Para todo mundo. Eu já tive herpes zoster há mais ou menos uns 20 anos, ou talvez 15 anos, não, uns 20 anos nas costas, mas eu achei melhor tomar de novo, porque quem já teve sabe bem como é também, né? Mas, infelizmente, você entrou num assunto que é assim, o preço das novas vacinas, né? Então está chegando uma vacina de vírus sincicial, que é mais cara ainda do que você pagou, imagina, é quase o dobro do que você pagou. Para o quê? Para qual? Vírus sincicial respiratório, é um outro vírus que pode causar pneumonia ou, principalmente em idosos, pode complicar doenças crônicas. E ela é mais ou menos o dobro do que você pagou de uma dose. Meu Deus, o que está acontecendo com... É Brasil ou é mundo que esses preços estão absurdos? É mundo, é a nova tecnologia chegando e a tentativa de tirar, né, para produzir um remédio, uma vacina, é tudo muito caro, né? Então as indústrias elas tentam tirar o valor do que foi investido. Mas realmente a gente precisa discutir acesso, né? Por isso que
o programa brasileiro é tão elogiado, porque se a gente for ver, tem mais de 20 vacinas disponíveis gratuitamente, né, que você não paga nada. Como você mesmo falou, você foi numa clínica e pagou caro de uma vacina que te protegeu, é óbvio, mas que a gente precisa discutir até preço e acessibilidade para que mais pessoas tenham. Porque da herpes zoster você não tem disponível na SUS. Infelizmente ainda não. Infelizmente não tem. Olha, a varíola dos macacos foi erradicada há um tempo. Isso foi possível por meio da vacinação. Como foi erradicada, a vacinação deixou de ser necessária. Então, somente pessoas mais velhas tomaram essa vacina. Essas pessoas agora estão mais protegidas contra a doença? Tá bom, também é uma dúvida importante. Primeiro que o que foi erradicado foi a varíola mesmo. Varíola. Tá? A gente confunde porque ficou varíola dos macacos, mas são primos, são vírus diferentes. E aí se parou de tomar. Mas, respondendo diretamente à pergunta dele, existe sim a chance de ter uma proteção, de quem já tomou mais de 50 ter uma proteção, né? Porém, como faz muito tempo, às vezes a imunidade também da vacina já diminuiu. Então, pode ser que algumas pessoas que tomaram a vacina da varíola, se entrarem em contato com o vírus da mpox, desenvolvam a doença, às vezes talvez de forma mais branda, mas pode ter. Perfeito. Tantas coisas que a gente vai aprendendo aqui nesse Vida Melhor. Não é maravilhoso, gente? Eu sou muito fã do programa, não porque eu apresento, não. Realmente é muito bom, a gente vai aprendendo bastante. Hoje a gente aprendeu com o doutor Railson. Muito obrigada. Halcyon. Errei. Halcyon. Mas capricharam no nome. Capricharam, né? Eles estão vivos, seus Estão pais? vivos. Como é que eles chamam? Lilian e Jacinto. Dona Lili, eu já sinto um beijo pra vocês, viu? Mas é um nome diferente, né? Diferente. Halcyon. Vem da onde esse nome? É um nome meio americano que eles acharam, E aí, o contato é através do Instagram, @Halcyon com Y, tá? E você vai ter mais informações. Então, aproveite e lembre-se, né? Hoje a gente está falando de vacina, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Acaba o Vida Melhor, vai pro posto tomar a sua vacina. Muito obrigada, doutor. Imagina. Até a próxima, Até a próxima, viu? prazer.